Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo sobre entretenimento aqui no YouTube e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre a saída da Jessie Nelson do Little Mix. Eu sei que muita gente já falou sobre isso na internet ao longo dos últimos dias. Eu sei também que eu tô um pouquinho atrasada porque essa notícia foi dada na segunda-feira, então já faz alguns dias. Mas eu também senti que eu precisava falar sobre isso e que não seria certo ignorar que isso aconteceu aqui no canal enquanto uma pessoa que fala sobre música pop na internet. E eu vou fazer isso de maneira simples, sem um roteiro muito elaborado, sem complexidades. É só pra gente conversar um pouquinho e refletir sobre o que significa a saída dela e sobre o quanto a internet tem sido bastante maldosa com ela. E acho que não tem nenhuma outra palavra clara o suficiente além dessa. Bom, então, no ano passado, em 2019, a Jessie lançou um documentário pela BBC que tinha o título em inglês de Odd One Out. Em português veio com o nome de Jessie Nelson e o Tribunal da Internet, se eu não estou enganada. Mas a expressão em inglês Odd One Out basicamente significa excluir alguém que faz parte de um grupo, tentar deixar uma pessoa que faz parte de um grupo de fora. E querendo ou não, foi isso que a gente viu acontecendo com a Jessie ao longo dos 10 anos de carreira que o Little Mix tem atualmente, né? Nesse documentário, então, que ela lançou pela BBC no ano passado, ela falou sobre o cyberbullying que ela sofreu desde o X Factor e que ela continua sofrendo até hoje. Ela falou muito sobre como ela chegava em casa e conferia as redes sociais dela e via milhares de mensagens falando sobre o quanto ela era feia, o quanto ela era gorda, o quanto ela não merecia estar ali junto com as outras meninas no grupo. Isso durante o X Factor, isso continuou acontecendo também depois que elas ganharam o programa. E é bizarro pensar que ela estava ali realizando o sonho da vida dela e a internet e essas pessoas conseguiram tirar a felicidade desse momento, conseguiram tirar a felicidade que isso deveria significar. Toda vez que eu penso nisso me entristece muito, porque é uma coisa que a gente já sabia que acontecia, mas a gente nunca tinha visto a Jessie de fato falar sobre isso. E ela falou sobre isso nesse documentário, ela abriu o coração dela, ela falou sobre a tentativa de suicídio que ela chegou a cometer, ela falou sobre o quanto ela sofreu ao longo de todos os anos da carreira do Little Mix para gravar videoclipes, para aparecer em sessões de fotos, porque ela estava sempre o tempo todo preocupada com a imagem dela e querendo a aprovação do público, a aprovação dessas pessoas, que as meninas faziam performances e ela estava mais preocupada com o que as pessoas diriam sobre a aparência dela do que com o fato da performance ser boa ou não, e que isso foi bastante complexo para elas enquanto grupo, porque enquanto a Jess estava passando por tudo isso, a Perry, a Leanne e a Jade estavam de fato vivendo o sonho delas e acabavam não sendo afetadas da mesma maneira que a Jessie foi em relação a tudo isso. E aí eu vi algumas pessoas comparando de certa forma a saída da Jessie do Little Mix com a saída da Camila do Fifth Harmony, e eu acho que é importante a gente entender que as duas decisões foram completamente diferentes. A Camila saiu do Fifth Harmony porque ela tinha vontade de seguir carreira solo e de trabalhar a sua própria criatividade, né? Ter mais liberdade artística, que era uma coisa que ela não sentia que ela tinha no Fifth Harmony. É um outro assunto também complexo, mas por outro lado a Jessie está saindo do Little Mix não porque ela não queria mais estar junto com as meninas e queria se dedicar à sua carreira solo, não porque ela não se dava bem com o restante das meninas. Ela está saindo do Little Mix para cuidar da sua saúde mental. E eu imagino que essa decisão tenha sido extremamente difícil de ser tomada. Tanto é que ela levou 10 anos para tomar essa decisão, porque ela tinha esse sentimento de não querer estar ali, de não estar contente com a atenção da mídia, do público, desde antes delas ganharem o X Factor. Então essa sensação, essa ansiedade, esse medo e essa tristeza acompanharam ela pelos últimos 10 anos. Então eu imagino que deve ter sido muito, muito difícil chegar a essa decisão, de fato dizer, não, eu estou saindo porque pra mim vai ser o melhor, porque querendo ou não ela tá abrindo mão do sonho da vida dela, ela tá abrindo mão de uma coisa
que ela sempre sonhou, que ela sempre quis fazer acontecer, e quando de fato aconteceu, não tinha a felicidade e o significado que ela achou que teria. A gente vê por aí girl bands e boy bands sendo formadas contra a vontade dos integrantes em algumas situações. Acho que com Little Mix foi assim no início, mas a gente tem outros exemplos aí com One Direction, com Fifth Harmony e até com outras girl bands ao longo da história, e boy bands também. Mas no Little Mix, diferente de todos esses artistas, as 4 meninas se amavam muito, se amam muito e queriam estar juntas. Elas estavam felizes de estar fazendo música juntas, de estar dividindo essa jornada em conjunto, né? A gente não via uma tentando se sobressair mais do que a outra, ou uma dando indício de que queria seguir por um caminho diferente, tanto é que elas passaram por várias dificuldades relacionadas à carreira delas por questões de gravadora, de contrato e tudo mais, e elas lutaram até o último minuto e continuam lutando para garantir a liberdade artística delas enquanto grupo e para garantir também a continuação, a continuidade desse projeto. Então, ver a Jessie tomando a decisão de sair do grupo, sair dessa banda, sair dessa vida não de estrela e de celebridade, porque ela vai continuar levando esse título com ela, mas tentar diminuir um pouco as atenções da mídia e o papel dela enquanto figura pública é muito, muito triste, principalmente pelos motivos que levaram ela a tomar essa decisão. E aí eu acho que é importante a gente parar para pensar um pouquinho nas consequências de tudo isso, nas ramificações de tudo isso. Porque quem sai perdendo é o público. E a Jessie, apesar de me entristecer muito a decisão que ela tomou, eu imagino que ela esteja em paz com essa decisão, porque até o documentário dela para a BBC deixa bastante claro o processo que foi compreender a toxicidade de tudo que girava em torno da visão que ela acabou tendo dela mesma por conta da mídia e do quanto esse cyberbullying, esse movimento de ódio em direção a ela prejudicaram ela enquanto pessoa e o quanto ela precisava trabalhar com isso. E eu acho que é o que ela tem feito, eu acho que ela chegou num ponto de consciência e de entendimento muito, muito grandes ao longo dos últimos anos, e é por isso que eu acredito que ela tenha tomado a decisão de deixar o Little Mix, por conta desse processo, por conta dessa compreensão. E eu imagino que ela esteja em paz com essa decisão. Eu imagino que ela tenha pensado muitíssimo antes de tomar essa decisão. E eu espero do fundo do meu coração que ela seja bastante feliz a partir de agora, que ela se sinta em paz com ela mesma. Mas eu acho que a saída dela traz à tona, de novo, um assunto que é muito atual, que é muito pertinente, que faz parte do nosso dia a dia enquanto usuários das redes sociais e da internet. Eu sempre reflito sobre isso, sobre como a internet precisa mudar urgentemente, porque a gente tem visto... A internet é uma ferramenta extremamente necessária hoje em dia para tudo. Ela trouxe uma evolução bastante significativa, né, para o nosso mundo. E as redes sociais têm elementos muito positivos. Acho que o principal deles é conseguir se manter em contato com pessoas de diferentes lugares do mundo. É uma coisa pela qual eu sou muito grata, porque eu tenho amigos aí espalhados pelo país e por outros lugares também. Então as redes sociais permitem que a gente esteja sempre perto um do outro. Mas ao mesmo tempo a internet e as redes sociais em específico têm uma outra faceta que é muito prejudicial, e que é prejudicial não só para celebridades como a Jessie Nelson, mas para todo mundo, para todos nós. É muito desgastante, exaustivo estar nas redes sociais, lidando com o ódio constante que a gente vê, às vezes, de outras pessoas pra gente, mas também de pessoas para artistas, para figuras públicas. E aí existe essa impressão errada de que isso nunca vai chegar até essas pessoas, né, quando são pessoas públicas e celebridades, de que essas pessoas nunca vão ter acesso a tudo que é dito sobre elas, mas é uma impressão muito, muito errada, como eu disse, porque as pessoas famosas também usam as redes sociais. Tenho certeza que a maioria dessas pessoas tem contas fakes por aí para interagir com os fãs e que, de certa forma, tudo que é dito sobre elas acaba chegando até elas, ainda mais quando essas coisas acabam viralizando ou são feitas de maneira mais abrangente, mais como um movimento mesmo, como foi no caso da Jessie. Não era uma pessoa falando, não eram duas, eram muitas pessoas que olhavam pro Little Mix e diziam:
nossa, a gente tem 4 meninas aqui, mas essa daqui não parece tão bonita quanto as outras, não parece tão magra quanto as outras, não tá dentro do padrão da mesma forma que as outras estão. E é tão surreal isso, porque a Jessie não é nem de longe feia e a Jessie também não é gorda. E se ela fosse, também estaria tudo bem, porque o trabalho dela era ser uma cantora. E ninguém deveria se importar desse jeito a ponto de ir falar esse tipo de coisa pra ela. Até porque são coisas que você não muda, né? Coisas que você não muda num instante. A sua aparência, o seu jeito de ser, são coisas intrínsecas a você. Então é muito bizarro porque ainda que, tudo bem, a Jessie não fosse tão padrão quanto as outras 3, ainda assim ela era muito padrão. Ela não fugia desse padrão de beleza ocidental e magra e tudo mais. E ainda assim ela sofria com isso. Então o que é que isso diz para pessoas que fogem ainda mais desse padrão? O que é que isso diz para meninas que veem tudo isso acontecendo e às vezes se enxergam na Jessie ou se enxergam para além da Jessie ainda? Então a gente acaba construindo um ambiente, um lugar extremamente tóxico para todo mundo. Eu tô cansada todos os dias de ver no Twitter, por exemplo, fanbases, bases de fãs se atacando a troco de nada e ofendendo as artistas a troco de nada, a troco de briguinhas e discussões que são extremamente infantis e que nem sentido não fazem. E a gente vê isso acontecendo em relação ao mundo pop, isso é muito forte. A gente vê isso acontecendo também com criadores de conteúdo. Eu tenho amigos que acabam sofrendo bastante com que as pessoas decidem falar sobre eles na internet, com essa leve impressão de que talvez isso nunca chegue, talvez isso nunca alcance a pessoa sobre a qual estão falando, né? E a gente vê isso acontecendo também com pessoas que não são pessoas públicas, não têm uma parte das suas vidas públicas, pessoas que são simples usuárias das redes sociais e no dia a dia delas também existe isso, o bullying também existe, o bullying de forma virtual tem cada vez mais se intensificado e assim, vai muito além da minha compreensão, muito além da minha compreensão entender por que alguém vai tirar um tempo do seu próprio dia pra ofender uma outra pessoa na internet, pra dizer, olha, você é feia, você é gorda, você deveria se matar, que são coisas que disseram pra Jessie, que a gente sabe que são ditas pra outras pessoas ao redor do mundo todo, né? Eu acho esse assunto extremamente complexo, extremamente triste, porque de fato não entra na minha cabeça, eu não consigo compreender. Eu acho que essa discussão, ela existe muito forte, eu acho que tem muita coisa pra ser falada sobre isso, mas eu não quero que esse vídeo fique gigante, eu só queria mesmo comentar de maneira breve a saída da Jessie, porque ela é muito significativa e ela representa muitos dos males que a gente tem hoje numa sociedade que não existe separada das redes sociais. Isso é bastante preocupante, isso é uma coisa inclusive que a Jessie fala no documentário dela, que ela se preocupa com as gerações que estão surgindo hoje, que nunca conheceram, nunca vão conhecer nada além disso. Gerações que nasceram no mundo das redes sociais, e eu acho que é um trabalho de todos nós tentar mudar esse ambiente, tentar transformar esse ambiente num ambiente menos tóxico e mais amigável para todas as pessoas que fazem parte desse ecossistema. Eu acho que é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu espero, como eu já disse, que a Jessie encontre o seu lugar no meio dessa história toda, que ela consiga encontrar um ponto de equilíbrio. E eu espero também que no futuro as portas continuem abertas para Jessie, para caso ela queira voltar em algum momento, ou para caso um reencontro das 4 aconteça. Me deixa feliz saber que elas são muito amigas e que as outras 3 se preocupam com ela. Enfim, obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito porque me ajuda bastante. E a gente se vê em breve.